Você já sentiu aquele arrepio inesperado ao encontrar um objeto esquecido em um lugar onde ele não deveria estar? Uma boneca abandonada, suja pelo tempo, com olhos de vidro que parecem te seguir. Mas e se esse objeto não estivesse simplesmente esquecido? E se estivesse esperando por você? Helena encontrou uma dessas bonecas. Parecia inofensiva no início, mas, conforme a noite avançava, ela percebeu que não era a boneca que estava perdida. Era ela. Algo começou a segui-la. Um passado que ela tentou esquecer, mas que nunca a esqueceu. Essa não é apenas mais uma história de terror. É um aviso. Se você acha que bonecas são apenas brinquedos, talvez seja porque ainda não encontrou a errada. E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. A madrugada avançava, engolindo as ruas da cidade em um silêncio espesso. O vento cortante sibilava pelos becos e ruelas, fazendo as luzes dos postes oscilarem como velas prestes a se apagar. Helena, uma jovem de 17 anos, puxou o casaco contra o corpo enquanto esperava no ponto de ônibus deserto. Suas mãos tremiam, não só pelo frio, mas por um desconforto que ela não sabia nomear. O relógio digital da parada piscava 1h37 am. O ônibus demorava. As ruas estavam vazias, exceto por um gato magro que se movia entre as sombras, seus olhos brilhando no escuro. Então, o som de pneus contra o asfalto rompeu o silêncio. O ônibus finalmente chegou, deslizando pela avenida como um predador silencioso. As portas se abriram com um rangido arrastado. Helena subiu hesitante, passando os olhos pelo interior do veículo. O motorista, um homem magro de rosto ossudo e expressão inexpressiva, nem sequer a olhou. O ônibus estava quase vazio. Apenas um passageiro estava presente. Um senhor de idade, encolhido no último banco, ressonando baixinho. Helena caminhou pelo corredor e sentou-se na metade do veículo, perto da janela. O vidro estava embaçado de vapor, tornando as luzes lá fora difusas, irreais. Ela se perdeu na hipnose da estrada escura, os faróis lançando sombras esquisitas nas fachadas das lojas fechadas. Então, ela a viu. No meio do corredor, uma boneca. Seu. Vestido azul desbotado, parecia ter sido bonito um dia, mas agora estava encardido, sujo de poeira e tempo. Os cabelos loiros, antes bem alinhados, estavam desgrenhados, caindo sobre o rosto pálido de porcelana. Mas o que realmente fez o sangue de Helena gelar foram os olhos da boneca. Grandes, brilhantes, fixos. Como se estivessem olhando diretamente para ela, Helena franziu a testa, engolindo em seco. Quem deixaria um brinquedo assim no meio do corredor, de um ônibus vazio? O idoso continuava dormindo, a cabeça balançando de leve conforme o veículo se movia. O motorista não parecia preocupado. Não havia crianças no ônibus. Seu primeiro instinto foi ignorá-la, deixar a boneca ali e continuar sua viagem. Mas algo dentro dela, uma inquietação surda, não permitiu. Ela precisava pegá-la. Com os dedos hesitantes, Helena se inclinou e segurou a boneca. O toque era estranho. O tecido do vestido estava gelado e o corpo de pano parecia mais rígido do que deveria, como se houvesse algo dentro, algo sólido, pesado. Por um momento, ela sentiu como se a boneca estivesse quente, como se houvesse um resquício de vida nela. Uma tontura repentina tomou sua cabeça. O ar dentro do ônibus pareceu engrossar, sufocante, pesado. Então, seu celular vibrou em sua mão. Helena piscou. Seu coração acelerou quando desbloqueou a tela e viu a notificação. Uma mensagem. O número era desconhecido, mas o que a fez perder o fôlego foi o conteúdo da mensagem. Ela já está voltando para casa. Seus olhos arregalaram. A garganta se fechou. Ela sentiu o estômago revirar de um jeito doloroso. Lentamente, ela levantou o olhar para a boneca. E então percebeu. A boneca não estava mais na mesma posição,
Antes, seus pequenos braços estavam abaixados, relaxados. Agora, um deles parecia ligeiramente erguido, como se estivesse segurando algo invisível, ou como se estivesse tentando agarrá-la. O ar dentro do ônibus parecia mais denso, quase sólido. O motor rugia como um animal ferido e as luzes piscavam, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Helena sentia o peito apertado, como se estivesse sendo observada ou caçada. Ela piscou rápido, tentando afastar a sensação, mas algo não estava certo. A boneca parecia mais pesada agora, quase impossível de segurar. Seus dedos tremiam ao tentar soltá-la, mas seus músculos não obedeciam. Foi então que o ônibus tremeu bruscamente, como se algo tivesse subido a bordo. O senhor no fundo resmungou em meio ao sono e o motorista ajustou o espelho retrovisor. Mas o reflexo não mostrava apenas os passageiros. Helena engoliu em seco. No vidro, ao lado dela, havia uma figura indistinta, baça, pálida, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma, e então uma voz sussurrou atrás de seu ouvido. Baixa, rastejante, gelada como o próprio inverno. Você não deveria tê-la tocado. O ônibus seguiu seu caminho, indiferente. Mas Helena sabia. Algo havia mudado. Algo estava errado. E agora, não havia mais volta. Helena sentiu um arrepio subir por sua nuca. Aquela voz, ela não havia imaginado. O sussurro ainda vibrava em seus ouvidos como um eco gelado, arranhando sua mente. Seus olhos fixaram o reflexo no vidro, procurando desesperadamente uma explicação racional. Mas não havia ninguém ali. Nada além do escuro absoluto do corredor do ônibus e da boneca agora em seu colo. O coração batia descompassado. Sua respiração vinha curta, irregular. Com dedos trêmulos, ela apertou a tela do celular, tentando ignorar o peso crescente da angústia em seu peito. A mensagem ainda estava ali. Ela já está voltando para casa. Helena sentiu um nó apertar sua garganta. Quem havia enviado aquilo? Como sabiam que ela estava segurando a boneca? Os dedos deslizaram pela tela suada enquanto ela tentava responder, mas não havia opção de resposta. O número era inexistente. Um estalo seco a fez sobressaltar. Seus olhos se voltaram para a boneca. Ela havia escorregado de seu colo e caído no chão do ônibus. Não, ela não havia simplesmente caído. Ela estava sentada. De costas para Helena, voltada para a frente do ônibus, sua pequena cabeça inclinada de um jeito quase atento, como se estivesse esperando algo. Helena sentiu a pele arrepiar dos pés à cabeça. Suas mãos começaram a suar frio. Seu peito subia e descia em uma respiração irregular. Ela queria se levantar, ir para longe dali, descer na próxima parada, correr para qualquer lugar onde não houvesse bonecas abandonadas e mensagens que não deveriam existir. Mas ela não conseguiu. O ônibus freou de repente. Helena foi lançada levemente para frente, segurando-se no banco à sua frente. O idoso resmungou no fundo, mas não acordou completamente. O motorista, com o olhar inexpressivo, girou o volante devagar e parou no próximo ponto. As portas se abriram. O vento frio da madrugada invadiu o ônibus, sussurrando entre os bancos, vazios. Mas ninguém entrou. Helena olhou para a porta escancarada. O ponto estava deserto. Nenhum passageiro esperando, nenhuma alma viva. Ainda assim, o motorista esperou, por longos segundos, como se soubesse que alguém deveria subir. O som do relógio digital do ônibus marcando as horas foi o único ruído que preencheu o silêncio opressor. Então, quando Helena pensou que o motorista seguiria a viagem, um pé surgiu no primeiro degrau do ônibus. Ela prendeu a respiração. A figura entrou lentamente. Uma mulher, a pele pálida demais, como papel. Os cabelos escuros, molhados, grudavam no rosto como se ela tivesse saído debaixo d'água. Os olhos eram profundos, fundos demais. Ela não olhou para ninguém, mas caminhou até a boneca e parou.
Helena sentiu seu peito comprimir como se um peso invisível estivesse sobre ela. A mulher simplesmente ficou ali, parada ao lado da boneca, sem se mexer. O tempo pareceu esticar. Então, ela se abaixou devagar e pegou a boneca nos braços. Foi nesse momento que Helena percebeu. A boneca não parecia mais velha, suja ou abandonada. Parecia nova, intacta, como se tivesse sido feita naquela mesma noite. O vento do corredor soprou frio contra o rosto de Helena. Ela queria se afastar, mas não conseguia mover um músculo. A mulher, ainda sem olhar para ela, segurou a boneca contra o peito e, sem qualquer aviso, o celular de Helena vibrou novamente. Com o coração martelando no peito, ela abaixou o olhar para a tela do telefone. Outra mensagem. Obrigada por cuidar dela. Mas agora é sua vez. Helena sentiu o sangue congelar. A mulher ergueu a cabeça e olhou diretamente para ela. Seus olhos estavam vazios, sem pupilas, sem vida. Helena abriu a boca para gritar, mas o ônibus apagou. A escuridão tomou conta do ônibus num instante. Não havia sequer um feixe de luz. O motor roncava baixinho, mas os faróis haviam se apagado, assim como todas as lâmpadas internas. Helena ficou imóvel. O ar parecia mais denso, mais frio. Seu coração martelava no peito. Ela piscou várias vezes, tentando se acostumar à escuridão, mas não havia nada além do breu absoluto. O ônibus continuava em movimento, mas o silêncio dentro dele estava errado. Ela não ouvia mais o velho resmungando no fundo, nem o motorista, virando o volante, nem os sons leves da cidade lá fora. Era como se o mundo tivesse desaparecido. E então, algo mexeu. Não era o motorista, não era o velho, era a mulher. Helena sentiu a presença dela movendo-se lentamente, como se deslizasse pelo corredor. A respiração de Helena ficou presa na garganta. Ela tentou reunir coragem para falar, perguntar o que estava acontecendo, mas sua voz estava presa. Algo dentro dela sabia que era melhor não chamar atenção. Um som úmido e arrastado rompeu o silêncio, como pés descalços caminhando sobre o chão frio. Mas os passos não eram normais. Eram irregulares, como se quem andasse ali não tivesse total controle do próprio corpo. Um cheiro estranho invadiu suas narinas. Umidade. Algo podre, algo morto. Ela segurou a respiração. Os passos estavam cada vez mais próximos. Helena sentiu a necessidade desesperada de se mexer, de correr, de fugir dali. Mas o medo era tão esmagador que ela sequer conseguia mover os dedos das mãos. A escuridão parecia viva, pulsante, como se sugasse o pouco de calor que restava em seu corpo. E então, uma voz sussurrou perto demais do seu ouvido. Baixa, quase carinhosa. Você a segurou. Agora, ela pertence a você. Um arrepio brutal percorreu a espinha de Helena. Ela virou o rosto lentamente, o suor frio escorrendo por suas têmporas, e viu. A mulher estava de pé ao lado de seu banco. O rosto estava a centímetros do dela. Agora, Helena conseguia enxergar melhor. O rosto da mulher não era normal. A pele, pálida, parecia encharcada, como se tivesse passado horas submersa. Os olhos estavam esbranquiçados, opacos, sem pupilas. Pequenos fios de cabelo molhado grudavam na bochecha de um jeito doentio. Mas não foi isso que fez Helena sufocar em puro terror. A mulher não estava respirando. O peito não subia e descia. O pescoço estava inclinado de um jeito errado, como se tivesse sido quebrado. E nas mãos, ela segurava a boneca. Agora, a boneca parecia diferente. O vestido azul estava ensopado, pingando uma água escura no chão do ônibus. Os pequenos olhos de vidro pareciam mais profundos, como se houvesse algo lá dentro, algo vivo. O silêncio ficou insuportável. O cheiro da água podre estava sufocante. Helena precisava sair dali. Mas então, o ônibus tremeu violentamente. Ela gritou. O motor rugiu alto, as luzes piscando como estalos de eletricidade. O veículo inteiro parecia se contorcer, sacudindo os bancos, fazendo o velho no fundo acordar. Com um sobressalto, o motorista gritou algo incompreensível.
girando o volante bruscamente. E então, as luzes voltaram. O ônibus estava em movimento normal, o velho acordado, piscando os olhos com confusão. O motorista parecia exausto, mas controlava o veículo com firmeza. Helena estava sentada no mesmo lugar, sozinha. A mulher havia desaparecido, a boneca também. Helena piscou atordoada. Teria imaginado tudo? O medo ainda latejava em seu peito, mas agora o ônibus parecia normal. Talvez fosse sua mente pregando peças, talvez o cansaço. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Mas ao abaixar os olhos, percebeu algo que a fez sentir um calafrio subindo por sua espinha. No banco à sua frente, a boneca estava sentada, diretamente voltada para ela. Seu pequeno corpo, de pano, parecia rígido. Os olhos de vidro estavam fixos, penetrantes, observando. E então seu celular vibrou. Helena sentiu o ar sair de seus pulmões. Uma nova mensagem. Ela nunca foi embora. O ônibus seguiu seu caminho, indiferente à onda, de terror que percorria o corpo de Helena. Ela sentia o suor frio escorrer por suas costas, as mãos trêmulas agarrando as laterais do banco, como se aquilo pudesse mantê-la presa à realidade. Mas a realidade já havia se distorcido. Lá fora, a cidade parecia continuar igual. Prédios escuros, letreiros piscando, ruas vazias. Mas dentro do ônibus, o ar estava diferente. Havia algo ali, algo que a observava, algo que não deveria existir. Helena sentiu seu coração acelerar. Ela não estava sozinha, e pela primeira vez percebeu uma verdade esmagadora. Talvez nunca tivesse estado. O ônibus seguia em frente, deslizando pela avenida vazia, mas Helena não conseguia mais ignorar o peso invisível que pressionava seu peito. A boneca continuava sentada no banco à sua frente, imóvel, mas algo nela parecia diferente. Os olhos de vidro pareciam mais profundos agora, como se tivessem adquirido uma nova camada de escuridão. Ela tentou desviar o olhar, tentou se convencer de que era apenas sua mente cansada pregando peças, mas não conseguia evitar a sensação crescente de que a boneca estava se movendo sem se mover. Seu pequeno corpo de pano continuava parado, mas sua presença parecia crescer, se expandir, preenchendo o espaço ao redor. O ar estava mais frio, mais denso. O motorista continuava em silêncio, suas mãos rígidas no volante, dirigindo como se nada estivesse fora do normal. O velho, no fundo, murmurava algo incompreensível, ainda meio adormecido, como se estivesse perdido dentro de um sonho perturbador. Mas Helena sabia que algo estava muito, muito errado. Seu coração deu um salto quando as luzes do ônibus piscaram de novo. 1, 2, 3 vezes. Cada vez mais lentas, cada vez mais fracas. E então se apagaram completamente. O ônibus mergulhou em uma escuridão absoluta. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Um silêncio profundo, sufocante. Helena prendeu a respiração. Seu corpo ficou rígido, os dedos cravados no tecido do banco. Ela não via nada, nada além do preto absoluto ao seu redor. Mas podia sentir. Algo estava ali. Ela ouviu o estalo de um plástico rangendo. O som veio de perto, muito perto. Seus pulmões começaram a queimar por prender tanto a respiração, mas ela não conseguia soltá-la. Não podia. Não queria ouvir mais nada. Mas então veio o som que quebrou sua resistência, um riso infantil, baixo, quase um sussurro. Mas era impossível confundir. Era uma risada de criança. Helena soltou o ar bruscamente, ofegante. O riso veio de onde a boneca estava sentada, mas era impossível. Não havia ninguém ali. Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu algo ainda mais aterrorizante. O som do motor havia desaparecido. O ônibus estava em movimento, mas não havia ruído de motor. Não havia o zumbido dos pneus contra o asfalto. Não havia nada.
Então veio o grito, um grito terrível, agonizante, rasgando a escuridão como uma lâmina. Foi alto, perto, desesperado. Um grito de alguém que estava sendo rasgado de dentro para fora. O coração de Helena disparou. O grito parecia vir do fundo do ônibus. O velho. Ela virou a cabeça, mas a escuridão continuava absoluta. O medo percorreu seu corpo como eletricidade estática. Ela não podia vê-lo, mas sabia que algo terrível estava acontecendo lá atrás. Então, um barulho úmido, horrível, se espalhou pelo ar. Era o som de carne se rasgando. Helena engoliu em seco, sentindo o estômago revirar. O cheiro de algo quente e ferroso tomou conta do ônibus. Sangue. As luzes piscaram violentamente por um segundo, iluminando tudo por um instante, e o que Helena viu fez seu coração parar. O velho estava de pé no fundo do ônibus. Seu corpo estava contorcido, como se algo invisível estivesse puxando-o em direções opostas. Os braços estavam esticados para os lados, os dedos crispados em garras. Sua boca estava aberta em um grito silencioso, os olhos arregalados de puro terror. Mas o que fez Helena sentir seu corpo inteiro congelar foi o que estava atrás dele, uma sombra, gigante, escura como um buraco na realidade. Algo sem rosto, sem forma definida, mas com presença o suficiente para fazer todo o ar do ônibus parecer desaparecer. E então, as luzes apagaram de novo. O grito cessou. O silêncio voltou, mais sufocante do que antes. Helena sentiu os pelos da nuca se eriçarem. Seu corpo queria correr, fugir, escapar daquele ônibus a qualquer custo. Mas ela não podia se mexer. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que o ônibus ainda estava se movendo, indo para algum lugar. Ela não sabia onde, não sabia se queria saber. Helena fechou os olhos com força, tentando controlar o pânico que tomava conta de seu peito. Mas algo dentro dela já sabia. Ela não estava mais dentro do mesmo ônibus em que entrou. O motor voltou a ronronar baixinho. O veículo seguia em frente, indiferente ao que havia acontecido. Mas algo havia mudado. O ar estava diferente. O cheiro era diferente. O tempo parecia errado. Ela abriu os olhos lentamente, tentando não olhar para trás, tentando ignorar o vazio opressor que agora parecia preencher o fundo do ônibus. Mas então, seu celular vibrou mais uma vez. Seus dedos trêmulos deslizaram pela tela uma nova mensagem. Agora é sua vez. Helena sentiu o peito se comprimir. Ela sabia que precisava sair daquele ônibus, mas algo dentro dela também sabia. Talvez já fosse tarde demais. O ônibus continuava em movimento, deslizando pela estrada escura como se nada tivesse acontecido. Mas Helena sabia. Algo havia mudado. O ar carregava um peso invisível, sufocante. Sua pele ainda formigava com a lembrança do que havia visto ou sentido no fundo do ônibus. O velho, a sombra, o grito. Seu celular ainda estava em sua mão, trêmula. A mensagem cintilava na tela. Agora é sua vez. Helena sentiu um nó no estômago. A ideia de responder sequer passou por sua mente. Era um aviso. Não uma pergunta. Algo queria que ela entendesse que sua presença ali não era mais acidental. Ela engoliu seco e ergueu os olhos. O banco A, sua frente estava vazio. A boneca tinha sumido. Um arrepio subiu por sua nuca, cada músculo de seu corpo travando. Seu olhar percorreu o ônibus vasculhando cada canto. Mas não havia sinal do brinquedo, nem da mulher, nem do velho. Nada além do motorista em silêncio e o veículo seguindo seu curso por ruas desertas. O pânico começou a apertar seu peito. Ela precisava sair dali. "Moço!" Sua voz saiu baixa, hesitante, trêmula. O motorista não respondeu. Ela tentou, de novo com mais urgência. "Moço, eu quero descer." "Nada." Seu estômago afundou. Ela se levantou rápido e caminhou até ele. O corpo ainda estremecendo com a lembrança do grito, do cheiro metálico de sangue impregnado em sua mente. "Eu quero descer. Agora." O motorista finalmente virou a cabeça.
Seus olhos estavam negros, sem pupilas, sem vida. Helena abriu a boca, mas o ônibus freou bruscamente. Seu corpo foi jogado para trás, e antes que pudesse reagir, tudo se apagou. Helena acordou arfando, sentindo o suor frio grudando sua roupa ao lençol. Ela estava em seu quarto. A luz fraca do poste do lado de fora filtrava-se pelas cortinas, projetando sombras vacilantes nas paredes. Seu coração ainda martelava como se tivesse corrido quilômetros sem parar. Ela passou as mãos pelo rosto, tentando controlar a respiração. Tinha sido um sonho, só um sonho. Mas então, ela sentiu. O lençol ao seu lado estava úmido, seu corpo congelou. Ela deslizou os dedos lentamente sobre o tecido. Era frio, molhado. O cheiro de água parada, de coisa apodrecida. Seus pulmões travaram. Ela jogou as cobertas para o lado e saltou da cama. Acendeu a luz num estalo. Seu quarto parecia normal. A cômoda no canto, o armário entreaberto, seus tênis jogados de qualquer jeito no chão. Mas então, seus olhos pousaram na cadeira ao lado da cama. O ar ficou denso, pesado. A boneca estava ali, sentada, pequena, molhada. O vestido azul pingava gotas escuras no tapete. Helena sentiu as pernas vacilarem. Seu estômago se revirava. Ela estava na cama dela, dentro do quarto dela. Mas o pior veio quando ela percebeu um detalhe que antes não estava ali. Os pequenos braços de pano estavam esticados para frente, como se estivesse esperando que alguém a pegasse no colo, e os lábios costurados estavam ligeiramente abertos. Helena recuou, cada centímetro do seu corpo implorando para sair daquele quarto. Mas antes que pudesse correr, seu celular vibrou de novo. Dessa vez, foi diferente. Não foi uma mensagem, foi uma chamada. O número era desconhecido. Helena sentiu os dedos trêmulos deslizando pela tela, a mente oscilando entre atender ou simplesmente jogar o aparelho contra a parede. O celular continuou vibrando. Então, sem pensar, sem querer, ela atendeu. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Nada além de uma respiração baixa e arrastada do outro lado da linha. E então, a voz veio. Você a trouxe para casa. A ligação caiu. Helena sentiu o peito travar. Seus olhos voltaram para a cadeira. A boneca não estava mais lá. O quarto estava imóvel, mas Helena sentia a mudança no ar, como se a própria casa tivesse prendido a respiração junto com ela. Cada sombra parecia mais densa, cada ruído mais alto. Ela sabia que não estava sozinha ali. Seus pés estavam cravados no chão, sua mente se recusando a aceitar o que estava acontecendo. Mas o que poderia fazer? Correr? Gritar? Fingir que nada estava errado? A resposta veio antes mesmo que pudesse pensar em qualquer ação. Um barulho suave, quase imperceptível, ecoou pelo quarto. Algo se movendo. Helena engoliu seco. Então, no corredor escuro, um riso baixo e infantil cortou o silêncio. O riso infantil se dissolveu no ar como um eco arrastado, encharcado de algo perverso. Helena sentiu o gelo escorrendo por sua espinha, suas pernas presas ao chão, a mente lutando para encontrar lógica no impossível. O corredor escuro à sua frente parecia mais profundo agora, como se estivesse estendendo suas garras invisíveis, esperando que ela desse um passo para dentro. Seu corpo queria correr, mas algo dentro dela sabia: correr não adiantaria. O silêncio voltou, mas não era o mesmo silêncio de antes. Era mais pesado, mais denso, como se algo estivesse prendendo o fôlego junto com ela, esperando seu próximo movimento. Ela engoliu seco, forçando os pés a se moverem. Cada passo era um esforço. O corredor parecia se alongar enquanto ela avançava, a luz fraca da luminária do teto lançando sombras tremulantes contra as paredes. Ela não queria olhar para os lados. Tinha a sensação de que, se o fizesse, veria algo esperando nas trevas. Ela chegou à porta do quarto. O ar estava mais gelado ali, como se algo tivesse passado por ali momentos antes.
Helena não sabia o que esperava encontrar na escuridão da casa. O telefone ainda estava apertado, em sua mão suada, a chamada caída piscando na tela. Seu coração martelava contra as costelas. Foi quando ela viu. A porta da sala estava aberta. Sua respiração ficou presa na garganta. Ela não lembrava de tê-la deixado aberta. O vento da madrugada soprava para dentro, levantando as cortinas, como braços espectrais. Ela avançou lentamente, o som abafado dos próprios passos ecoando pelo piso frio. Algo estava errado. Seus olhos percorreram a sala, o sofá velho, a mesa de centro desalinhada, a televisão desligada. Tudo parecia no lugar. Até que viu o tapete, umidade. Pequenas manchas escuras se espalhavam pelo tecido. Gotas de água. Seu estômago afundou. O mesmo cheiro do ônibus. O mesmo cheiro da boneca. O tempo pareceu desacelerar quando Helena seguiu as gotas. Elas levavam até a porta aberta. O vento soprou mais forte, trazendo consigo um sussurro distante. Helena estremeceu. Algo estava lá fora. O medo apertava seu peito como uma mão invisível. Mas ela precisava ver. Precisava ter certeza. Ela se aproximou da porta, os dedos trêmulos tocando a madeira gelada. O mundo lá fora parecia imóvel, a rua vazia, os postes, lançando uma luz pálida e mortiça sobre o asfalto. Nada parecia fora do normal. Mas então, seu olhar desceu, e ela viu, bem ali, na calçada, no meio da rua deserta, a boneca. Sentada, de costas para a casa. Seu vestido azul pingava como se tivesse sido retirado de um poço profundo. Seus cabelos encharcados grudavam no rosto e sua pequena cabeça parecia ligeiramente inclinada para trás. O frio se espalhou pelo corpo de Helena. Ela sentiu vontade de vomitar. Então, o silêncio da madrugada foi quebrado. Uma sirene. O som cortou a quietude da rua, estridente e urgente. Luzes vermelhas e azuis se refletiram nas janelas ao redor. Um carro de polícia cruzou a esquina rapidamente, parando algumas casas adiante. Helena ficou imóvel, seus olhos arregalados. O que estava acontecendo? Mais sirenes, mais carros. O azul e vermelho pulsando contra a noite. Ela se afastou da porta, o coração acelerado. Pegou o controle remoto com as mãos trêmulas e ligou a TV. O noticiário da manhã já estava no ar. Mulher é encontrada morta dentro de um ônibus na zona leste da cidade. A respiração de Helena travou. Uma imagem surgiu na tela. O ônibus. O mesmo ônibus que ela pegou naquela noite. O noticiário continuou. Testemunhas dizem que a vítima parecia estar sozinha no momento da morte. O motorista, que só percebeu algo errado ao final do trajeto, descreveu uma cena macabra. A mulher estava sentada, segurando uma boneca velha e molhada nos braços, com um olhar fixo para a frente. Mas o mais assustador, a repórter fez uma pausa. Era o sorriso. Ela estava sorrindo. Helena sentiu um gelo percorrer sua espinha. A mesma mulher. A que pegou a boneca no ônibus. A que olhou diretamente para ela. O celular vibrou novamente em sua mão. Ela não queria olhar. Não queria ver, mas olhou. Uma nova mensagem. Agora é sua vez de segurar. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seu olhar voltou para a porta da sala. A boneca não estava mais lá. Helena estava presa em um ciclo que não compreendia. Cada movimento que fazia parecia empurrá-la, ainda mais para dentro de algo que não conseguia nomear. Ela não queria acreditar. Mas como ignorar? A boneca, o ônibus, a mulher morta, o aviso. Ela sentiu as mãos formigarem, como se uma presença invisível já estivesse ao seu lado, esperando pacientemente que ela cedesse. Do lado de fora, o vento soprou mais forte e as janelas estremeceram. Algo estava vindo. Helena não sabia o que aconteceria a seguir, mas tinha certeza de uma coisa. Ela não estava mais no controle. Helena não sabia por quanto tempo ficou ali, parada, com o telefone ainda em sua mão trêmula. O tempo parecia ter se dissolvido ao seu redor.
como se sua mente se recusasse a processar a realidade do que acabara de ver. O noticiário ainda ecoava pela casa, repetindo a notícia como um aviso frio e impessoal. A mulher do ônibus estava morta, segurando a boneca, sorrindo, e agora a boneca estava desaparecida. Ela tentou respirar fundo, mas cada inspiração parecia carregar consigo um peso invisível que a pressionava contra o chão. Os pensamentos em sua cabeça giravam como uma tempestade. Isso não podia estar acontecendo, não fazia sentido, mas as evidências estavam ali, espalhadas ao seu redor como fragmentos de um quebra-cabeça impossível de montar. O ônibus, a mulher, a boneca, as mensagens. Cada peça se encaixava de uma forma horrível e inegável. Ela estava envolvida nisso agora. A casa ao seu redor parecia mais escura, mais fria. Cada sombra parecia crescer nas paredes. Cada pequeno ruído se amplificava em seus ouvidos. O medo rastejava por sua pele como dedos invisíveis, tornando cada batida do coração um fardo sufocante. Ela precisava fazer alguma coisa. Ficar ali, trancada em sua própria casa, não mudaria nada. Não apagaria as mensagens. Não faria a boneca desaparecer. Ela sabia que não conseguiria simplesmente ignorar. Seu olhar voltou para a televisão. O ônibus. O mesmo ônibus que a trouxe para casa naquela noite. Se havia um lugar para encontrar respostas, era ali. Antes que pudesse hesitar, antes que sua mente encontrasse desculpas para não ir, Helena pegou seu casaco e saiu porta afora. O ar da madrugada estava cortante, frio demais para aquela época do ano. O silêncio da rua era quase absoluto, quebrado apenas pelo vento sibilando entre os postes e pelas luzes piscantes dos carros de polícia, ainda estacionados algumas quadras adiante. Ela ignorou a cena, ignorou o medo que ainda apertava seu peito e começou a caminhar. Cada passo ecoava no concreto como um chamado de algo invisível. O peso do silêncio ao seu redor se tornava mais opressor conforme se aproximava do ponto de ônibus. As luzes da cidade pareciam mais fracas, as sombras das árvores mais longas. Por um momento, sentiu a terrível sensação de que estava sendo seguida. Mas quando se virou, só encontrou a rua vazia. Quando chegou ao ponto, o coração quase saltou de seu peito ao ver que o ônibus já estava lá, esperando. As portas abertas, como uma boca escancarada, convidando-a a entrar. O motorista sentado no assento, imóvel, os olhos fixos no nada. A cena parecia congelada no tempo. O mesmo ônibus, o mesmo silêncio, a mesma sensação de que algo não deveria estar ali. Helena engoliu em seco e subiu os degraus com as pernas rígidas, cada movimento forçado como se estivesse empurrando contra uma barreira invisível. Quando entrou, o cheiro a atingiu imediatamente. O mesmo cheiro da boneca. Água parada, madeira velha encharcada, um odor úmido e levemente azedo que impregnava o ar. O interior do ônibus estava vazio. Cada banco alinhado perfeitamente, cada luz fraca piscando em um ritmo irregular. O motorista não se moveu, não reconheceu sua presença. Ele apenas encarava o reflexo do próprio rosto no espelho retrovisor, como se estivesse preso dentro de si mesmo. Helena caminhou pelo corredor devagar, cada passo ecoando entre os bancos vazios. A sensação de que algo estava errado era quase insuportável. Seus olhos percorreram cada canto, procurando qualquer sinal da boneca, qualquer indício de que aquela viagem não era só uma repetição amaldiçoada da noite anterior. Mas então, quando passou pelo banco onde a boneca havia estado antes, algo chamou sua atenção. Umidade. Pequenas gotas escuras no tecido do assento, como se algo molhado tivesse estado ali recentemente. Seu estômago revirou. Ela não havia imaginado. A boneca realmente esteve ali. Uma corrente de ar fria soprou pelo ônibus, fazendo os pelos de sua nuca se eriçarem. As luzes piscaram mais, uma vez, mergulhando tudo em uma penumbra irregular.
Helena sentiu o suor frio escorrer por suas têmporas. Foi então que percebeu. Algo se moveu no fundo do ônibus. O medo subiu como um veneno por suas veias. O espaço que antes parecia vazio, agora não estava mais. Uma figura, um vulto imóvel sentado no último banco, observando. Seu corpo travou. Os olhos arregalados tentavam absorver cada detalhe daquilo. A luz fraca do ônibus não permitia ver direito, mas Helena sentia que aquela presença estava ali o tempo todo, esperando. O silêncio se tornou ensurdecedor. O tempo se alongava, esticava-se em um momento infinito onde apenas o medo existia. Então a figura se mexeu. Helena prendeu o fôlego, incapaz de desviar o olhar. O vulto lentamente inclinou a cabeça para o lado, não de maneira natural. O pescoço dobrou-se de um jeito errado, impossível, como se não houvesse ossos dentro. A garganta de Helena se fechou. O suor escorria por sua pele, cada músculo do corpo dizendo para correr. Mas antes que pudesse reagir, o motorista falou. "Você voltou?" Sua voz foi baixa, rouca, como se não fosse usada há anos. Ele ainda não havia se movido. Ainda encarava o reflexo no espelho. Mas agora, seu rosto parecia diferente. Mais pálido, mais rígido. Helena tentou engolir a vontade de gritar, mas o pânico crescia como uma onda gigante prestes a engoli-la. Algo estava errado com aquele ônibus. Algo estava errado com aquele homem. E algo no fundo do ônibus não deveria estar ali. Ela precisava sair. Agora. Mas antes que pudesse se virar, uma nova onda de frio tomou conta do ônibus. As luzes piscaram uma última vez, e então o vulto no fundo do ônibus riu. O som ecoou pelo corredor vazio como um arranhão na sanidade de Helena. Não era um riso humano. Era áspero, arrastado, como se algo estivesse tentando imitar um som que não lhe pertencia. O ar ficou mais pesado. Os ruídos do mundo exterior desapareceram. Não havia mais cidade, não havia mais madrugada. Só o ônibus. Helena queria se virar, queria correr para a porta, mas sabia que não adiantaria. O ônibus estava levando-a para algum lugar, e agora ela já estava dentro dele. O riso cessou abruptamente. Algo se levantou no fundo do veículo. Helena não precisou olhar para saber. Não estava mais sozinha. O riso se dissolveu no ar como um eco grotesco, arranhado, distorcido, como se algo estivesse testando sua própria voz, tentando reproduzir um som humano, mas falhando miseravelmente. Helena sentiu os pelos de sua nuca se eriçarem, uma sensação de frio rastejando por sua pele, um arrepio que parecia vir de dentro para fora. O ônibus continuava em movimento, deslizando pela estrada vazia, mas o mundo lá fora parecia distante, como se a cidade tivesse se dissolvido em sombras. Ela tentou se forçar a virar, a encarar o que estava no fundo do ônibus, mas seu corpo se recusava a obedecer. Seu instinto dizia que olhar seria um erro. O ar estava carregado, pesado, como se algo invisível estivesse se arrastando pelo corredor, se aproximando lentamente, sem pressa. Cada segundo parecia se estender. Um intervalo agonizante onde apenas o medo existia. O motorista permaneceu imóvel, suas mãos pálidas firmes no volante. Ele parecia não ter notado o que acontecia no ônibus, ou talvez simplesmente não se importasse. Seu rosto refletido no espelho retrovisor estava rígido, sem expressão, mas seus olhos estavam errados. Helena tentou engolir em seco, mas sua garganta estava seca, fechada pelo terror. Com um esforço tremendo, ela forçou os músculos tensos de sua boca a se moverem. "O que está acontecendo?" Sua voz saiu baixa, trêmula, quase um sussurro. O motorista não respondeu imediatamente. Ele apenas continuou encarando a estrada, seus olhos fixos na escuridão à frente como se enxergasse algo que ela não podia ver. O silêncio entre eles se prolongou, denso, carregado de algo que Helena não sabia nomear. Então, sem desviar o olhar,
O motorista falou. Você pegou algo que não devia. A frase foi dita com uma calma perturbadora, como se fosse um fato inquestionável, algo que não precisava de explicação. Helena sentiu o coração acelerar. A boneca? Sua voz era pouco mais do que um sopro. O motorista finalmente virou a cabeça. O movimento foi lento, pesado, como se seu corpo resistisse ao gesto. Seus olhos encontraram os dela e Helena sentiu um calafrio profundo percorrer sua espinha. Os olhos dele não tinham pupilas. Eram negros, opacos, como poços sem fundo, como se algo estivesse olhando por trás daquela pele humana. Ela já escolheu você. A voz dele veio baixa, quase um murmúrio. Helena sentiu os pulmões se comprimirem. A vontade de correr se tornou insuportável. Mas para onde? O ônibus continuava avançando, levando-a para um destino que não conhecia. O motorista desviou o olhar de volta para a estrada, mas sua expressão permaneceu vazia, fria. O que quer dizer com isso? Sua voz tremeu. O motorista não respondeu imediatamente. As luzes do ônibus piscaram e, por um instante, o reflexo no espelho não era o dele. Helena prendeu a respiração. Por um segundo, talvez menos do que isso, o espelho refletiu algo que não deveria estar ali. Uma mulher. Seu rosto era pálido demais, os olhos sem pupilas, a boca distorcida em um sorriso quebrado. A mesma mulher do ônibus naquela noite. Mas, quando as luzes voltaram, o reflexo era novamente o do motorista. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Não era possível. Ela estava perdendo a noção do que era real. O motorista soltou um suspiro cansado, quase exasperado, como se estivesse explicando algo óbvio para alguém que não queria entender. Você pegou a boneca. Agora ela pertence a você. Ele fez uma pausa, girando o volante com lentidão. Mas ela não pertence a este mundo. A mente de Helena girava, buscando sentido naquelas palavras. Tudo o que ela queria era descer daquele ônibus. Queria acordar na sua cama, descobrir que tudo não passava de um delírio, um pesadelo ruim. Mas sabia que não era tão simples assim. Ela olhou para os bancos vazios e sentiu o estômago afundar. O fundo do ônibus não estava mais vazio. A figura que rira antes agora estava de pé e estava mais perto. O ar ficou gélido. Sua respiração saiu em uma névoa fraca. O motorista não parecia ver a coisa se aproximando, ou talvez apenas não se importasse. Eu quero descer. A voz de Helena estava quase inaudível, mas carregava um desespero cravado fundo. O motorista não respondeu. O ônibus começou a desacelerar. O coração de Helena disparou. Ela não sabia se deveria se sentir aliviada ou ainda mais apavorada. As janelas estavam escuras. O mundo lá fora era apenas um borrão de sombras. Mas o veículo estava parando. O motorista finalmente virou a cabeça para ela de novo, e desta vez ele sorriu. Foi a coisa mais errada que Helena já viu. Os dentes dele estavam podres, escuros, como se algo tivesse corroído cada pedaço de sua carne por dentro. O ônibus parou. As portas se abriram, mas Helena não conseguia se mexer. Algo estava atrás dela. Ela sentia o calor úmido da respiração em sua nuca. Sentia dedos invisíveis roçando sua pele. A coisa no fundo do ônibus havia chegado até ela. O tempo se esticou, em uma quietude absoluta. O som do motor se tornou um zumbido distante. O vento frio entrou pelas portas abertas. O que quer que estivesse ali, estava esperando. Helena sabia que precisava se mover, precisava fugir, precisava fazer algo antes que fosse tarde demais. Mas a escuridão parecia ter garras invisíveis cravadas em sua pele, mantendo-a presa no lugar. Atrás dela, o silêncio se tornou opressor. Algo esperava que ela se virasse. Mas Helena sabia, com cada fibra do seu ser, que olhar para trás era o pior erro que poderia cometer. O ar dentro do ônibus parecia ter sido drenado. Tudo estava imóvel. O motor roncava baixinho, mas o mundo lá fora parecia ter deixado de existir. As portas abertas eram um convite, um alívio.
uma armadilha. Helena sentia o vento frio bater contra sua pele, mas não conseguia se mover. O motorista ainda sorria, os dentes podres expostos em uma expressão deformada. Mas isso já não era o que mais a aterrorizava. Algo estava atrás dela. Ela sentia, a presença era esmagadora, como um peso invisível pressionando seus ombros, mantendo-a presa no banco. Um cheiro úmido, azedo, de carne encharcada e madeira podre invadiu suas narinas. O mesmo cheiro que sentira na boneca, o mesmo cheiro do ônibus, o mesmo cheiro da morte. Seu coração martelava contra as costelas, cada batida mais forte do que a anterior. Suas mãos suavam. O terror subia como um veneno lento por suas veias, deixando seus músculos rígidos, paralisados. Ela precisava sair dali, mas não podia. Não sem antes saber o que estava ali. Não sem antes sentir. Um som, úmido, arrastado, preencheu o silêncio. Algo se moveu logo atrás dela. Um pé descalço roçando contra o chão. Um peso se inclinando para a frente. Algo respirando ao seu lado. Helena prendeu o ar. Foi quando ouviu. A voz veio baixa, arranhada, como se as cordas vocais tivessem sido usadas além do limite. Como se a coisa tivesse esquecido como falar. Olhe para mim. O pedido não era uma ameaça. Era um sussurro, quase suave. Helena sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. Não olhe. A voz em sua mente gritava. Não olhe, mas os músculos do seu pescoço começaram a ceder. A vontade de virar crescia dentro dela como um instinto primitivo. Não era apenas curiosidade. Era uma necessidade. Como se o que estivesse ali fosse parte dela agora. Como se sempre tivesse sido. Olhe para mim. A voz era feminina, mas quebrada, fragmentada. Cada sílaba parecia um ruído separado. Uma palavra dita por bocas diferentes. Helena. Apertou os olhos com força. Ela não podia olhar, sabia que não podia olhar. Mas então algo tocou seu braço. Os dedos eram gelados, pequenos, frágeis, como os dedos de uma criança. Seu coração parou. O pavor rastejou por sua pele como um veneno congelante. Ela queria gritar, queria correr, mas seu corpo já não era dela. A coisa estava ali, tocando-a. Ela sentiu os dedos subirem lentamente por seu braço, deslizando com suavidade, deixando um rastro gelado onde tocavam, pequenos, frágeis, mas inegavelmente reais. E então, a mão apertou, forte, sufocante, impossível de ignorar. Helena arfou. Seu corpo reagiu antes mesmo que pudesse pensar. Ela virou o rosto. O mundo pareceu se dobrar sobre si mesmo. Ela viu. A pele era encharcada, os cabelos grudados no rosto. Os olhos não tinham fundo. Eram apenas buracos negros, vazios, como se sugassem tudo ao redor. A boca tremia, entreaberta em um sorriso incompleto, os dentes pequenos demais, desalinhados, como se nunca tivessem parado de crescer. Mas não foi isso que a fez perder o ar. Foi o rosto. Porque era o dela. A boneca não era uma boneca. Nunca foi. Era Helena. Ou algo que um dia foi. O grito ficou preso em sua garganta. O reflexo da coisa no vidro do ônibus se contorcia como se estivesse tentando se moldar, tentando se tornar algo, tentando se tornar ela. As luzes piscaram violentamente e tudo se apagou. O silêncio tomou conta do mundo. O toque desapareceu. O peso na atmosfera se dissolveu. Mas Helena sabia que não estava sozinha. A escuridão do ônibus não era apenas ausência de luz. Era algo vivo. Algo consciente. Algo que estava esperando, e no meio da penumbra, Helena percebeu a verdade que evitava encarar. Ela nunca esteve dentro daquele ônibus sozinha, e agora, talvez nunca mais conseguisse sair. O mundo parecia suspenso, em um vazio absoluto.
A escuridão do ônibus não era apenas a falta de luz. Ela era mais espessa, mais densa, como se estivesse viva, pulsando, respirando junto com Helena. O silêncio esmagador a envolvia por todos os lados, mas mesmo sem som, ela sentia... Não estava sozinha. Nunca esteve. Seu coração pulsava contra as costelas, um tambor insuportável dentro de seu peito. A imagem daquilo que viu, ou daquilo que fingia ser ela, grudava-se em sua mente como uma cicatriz que nunca se fecharia. O rosto molhado, os olhos sem fundo, a boca que não deveria estar ali. O horror de encarar algo que não deveria existir. Algo que queria existir no seu lugar. Ar estava congelante. Seu corpo tremia, mas não apenas pelo frio. Era algo mais profundo. Algo dentro dela começava a se desfazer, como se cada peça da sua identidade estivesse sendo desmontada, uma a uma, por uma presença invisível. Então, um som rompeu o silêncio. Baixo, úmido, arrastado. Pés descalços no chão do ônibus. Ela sentiu. Não precisou ver para saber. Aquilo estava se movendo, a coisa não desaparecera com a escuridão. Ela estava ali, caminhando lentamente pelo corredor, aproximando-se um passo de cada vez. Helena não podia se mover. O medo a segurava no lugar, o som se aproximava. Cada passo era um arrasto, como se os pés estivessem ensopados, deixando rastros invisíveis de algo podre e antigo. Então, outro som, mais próximo agora, uma respiração baixa, arranhada, quase familiar. Helena sentiu o ar ficar mais frio. Um arrepio cruel subiu por sua espinha. Seu corpo estava rígido, mas ela sabia. Se não fizesse algo agora, nunca mais sairia daquele ônibus. Ela não podia ver, mas sentia a coisa ao lado dela agora. Sentia a presença sufocante se inclinar sobre ela. O cheiro de madeira podre e umidade densa invadiu suas narinas, queimando sua garganta. Então a voz voltou. Você me trouxe de volta. A voz não era apenas dela. Era a de várias pessoas ao mesmo tempo. Baixa, rouca, estranha, errada. Helena apertou os olhos. Não podia olhar de novo. Algo dentro dela dizia que, se visse aquilo mais uma vez, nunca mais conseguiria se lembrar de quem era. Mas a coisa se inclinou mais perto, muito perto. Agora, é sua vez. Foi nesse momento que as luzes voltaram. E Helena gritou. Ela estava de pé no meio do ônibus. O motorista não estava mais lá. As portas estavam fechadas. E o ônibus seguia seu caminho sozinho. O banco onde estivera sentada estava encharcado. O corredor exalava o mesmo cheiro azedo da boneca. Mas ela não sabia se aquilo era apenas um cheiro ou se já fazia parte dela agora. Ela respirou fundo, os pulmões doendo, e tentou se acalmar. A coisa tinha sumido. Não sabia como, não sabia por quê. Mas o silêncio voltara, até que algo chamou sua atenção. Lá no fundo do ônibus, o último banco não estava vazio. Seu coração gelou, a boneca estava lá, sentada, imóvel, molhada. Mas havia algo diferente agora. Seus olhos não eram mais de vidro, eram os olhos de Helena. O ônibus continuava em movimento, sem motorista, sem destino. Helena sentia sua mente se fragmentar, pedaço por pedaço. Ela estava perdendo a si mesma. Mas uma coisa era certa. Ela nunca deveria ter pego aquela boneca. O ônibus seguia em frente, deslizando silencioso pela estrada vazia, como se estivesse sendo guiado por algo que não precisava de mãos no volante. Não havia mais motorista, não havia mais cidade. O mundo do lado de fora era apenas um borrão escuro, como se nada além do ônibus existisse agora. Helena estava ali, sozinha, mas sentia que sozinha não era a palavra certa. A boneca estava no fundo, sentada, imóvel, mas seus olhos eram os dela. O pânico rastejava por sua pele como uma infestação invisível. Seu peito subia e descia em espasmos irregulares, a respiração curta e trêmula.
Ela precisava sair dali. Precisava acordar desse pesadelo. Mas tudo à sua volta parecia errado. O ônibus não era mais o mesmo. O cheiro de umidade estava mais forte. Os bancos pareciam gastos, como se estivessem ali há séculos. A janela ao seu lado refletia seu rosto. Mas algo parecia errado com o reflexo. Ela tentou não olhar para a boneca, mas sabia que estava sendo observada. Cada fibra do seu corpo dizia para não se mexer, não se virar, não correr. Mas seu instinto gritava o oposto. Era um ciclo de terror sufocante, um jogo que ela não sabia como jogar. Os segundos se arrastavam, como se o tempo estivesse se dobrando ao redor dela, esticando cada momento ao ponto do insuportável. Então, algo mudou. A boneca não estava mais no mesmo lugar. Helena piscou. Seu estômago afundou. Antes, ela estava no último banco. Agora, estava 3 fileiras mais perto. Mas Helena não a viu se mover. O medo congelou seus músculos. A boneca se aproximava. E então, algo pior aconteceu. A luz interna do ônibus piscou rapidamente. E quando voltou, a boneca estava ainda mais próxima. Helena não conseguia respirar. Aquilo estava acontecendo. Ela tentou se convencer de que era um truque da mente, que tudo não passava de um delírio, mas então a luz piscou de novo. A boneca estava na fileira ao lado. A essa altura, Helena já não conseguia mais controlar os tremores do próprio corpo. Algo estava errado com o ar. Ele parecia mais denso, mais pesado, como se estivesse sendo sugado para algum lugar que ela não conseguia ver. A luz piscou novamente. Dessa vez, a boneca estava sentada no banco logo à sua frente. O vestido azul empapado de algo escuro, os olhos vazios e um sorriso costurado que não estava ali antes. Foi quando Helena percebeu. O ônibus estava desacelerando. Seu coração parou por um segundo. Ela não sabia se isso era bom ou ruim. O veículo se movia lentamente, como se estivesse prestes a parar em algum lugar. Mas onde? Ela se virou para olhar pela janela. O que viu fez o terror crescer dentro dela como uma praga. O ônibus não estava mais na cidade. A estrada era uma longa faixa de escuridão cercada por árvores retorcidas, secas, parecendo sombras humanas congeladas no tempo. O céu não existia, apenas um vazio negro que parecia girar sobre si mesmo, sem estrelas, sem lua, sem fim. Isso não era um lugar real. Era um limbo. O ônibus finalmente parou. As portas se abriram. Helena prendeu o fôlego. A boneca ainda estava ali, sentada à sua frente, imóvel. Mas algo dentro dela sabia. Essa coisa queria que ela descesse. Ela olhou para a porta aberta. Do lado de fora, havia uma figura em pé, esperando. E então, pela primeira vez, Helena ouviu a voz do escuro. Hora de voltar para casa! O silêncio entre as palavras reverberou como um trovão dentro de Helena. Seu corpo queria fugir. Mas para onde? Não havia mais cidade. Não havia mais realidade. Apenas o ônibus e o que esperava lá fora. Os segundos se estendiam como se o tempo estivesse sendo puxado para outra dimensão. A porta aberta era um convite, ou um aviso. A boneca continuava imóvel. Mas Helena sabia, ela teria que tomar uma decisão. E qualquer que fosse sua escolha, nada mais seria como antes. O ar dentro do ônibus se tornou insuportável, pesado, denso, frio. Helena sentia o peito apertado, como se estivesse sendo puxada para dentro de algo que não compreendia. O mundo fora do ônibus não existia mais, da forma que conhecia. Não havia mais ruas, prédios, postes, nenhum resquício de civilização. Apenas um vasto vazio escuro, uma estrada sem começo nem fim, ladeada por árvores mortas que pareciam mais vivas do que qualquer coisa ao seu redor. E então, havia aquela figura à sua espera do lado de fora. Helena não conseguia distinguir um rosto, apenas uma silhueta esguia de pés descalços sobre o asfalto escuro, os braços pendendo inertes ao lado do corpo.
A postura não era agressiva, mas também não era humana. Era como se a coisa ali parada não soubesse como se mover direito, como se estivesse testando os limites do próprio corpo. A boneca continuava sentada à sua frente, os olhos agora completamente negros, um poço de vazio absoluto. Ela não precisou olhar por muito tempo para perceber que não havia mais vidro. Ali não havia mais reflexo. Os olhos estavam abertos para algo além desse mundo. O som do vento sibilou entre as árvores. O silêncio que seguiu foi pior do que qualquer barulho. Helena olhou para a porta aberta. Ela sabia que descer era um erro, mas o que aconteceria se ficasse? O ônibus estava parado. O motor havia morrido. Não havia motorista. O pensamento rastejou pela sua mente como uma aranha subindo pelo seu pescoço. E se o ônibus nunca mais voltasse a se mover? Os dedos de Helena cravaram-se no banco, sua mente girando em busca de uma solução que simplesmente não existia. Não havia lógica ali. Não havia regras. Ela estava em um lugar onde o tempo não se aplicava, onde a razão não funcionava, onde tudo era feito de sombra e memória. A voz soou novamente, baixa, mas firme, como se viesse do próprio vazio, ao seu redor. Hora de voltar para casa. Um calafrio percorreu sua espinha. Havia algo naquelas palavras que soava familiar, algo que não deveria. Seus olhos voltaram para a silhueta imóvel do lado de fora. O peito subia e descia, mas sem ritmo, como se estivesse imitando o que um corpo vivo deveria fazer. Helena piscou, e num piscar de olhos, a coisa estava mais perto. Agora, conseguia ver um pouco mais. A pele não era pálida, era cinza, marcada por manchas escuras, como carne deixada tempo demais na água. O cabelo escorria pelos ombros, pesado, molhado. O cheiro de umidade era sufocante. O peito dela se apertou. Ela conhecia aquele cheiro. Os olhos de Helena se arregalaram. Um fragmento de memória veio como um raio. O lago, o afogamento, o inverno, de anos atrás. Seu estômago afundou. Não, isso não fazia sentido. Ela não podia lembrar daquilo. Não era real. Não havia nada para lembrar. Mas então, a silhueta abriu a boca e sussurrou algo que Helena nunca esperava ouvir. Você me deixou para trás. O horror que tomou conta dela foi como uma facada na mente. Seu corpo inteiro se retesou, uma onda de pavor crescendo de dentro para fora, esmagando-a. Ela queria negar. Mas as palavras vibravam em sua cabeça como um grito sufocado. Ela não sabia quem era aquela coisa, mas a coisa sabia quem ela era. Helena tentou recuar, mas algo segurou seu pulso. A boneca. A pequena mão de pano agarrava seu braço. Helena arfou, puxando-se para trás, mas a boneca não soltava. Os olhos negros estavam fixos nela, e pela primeira vez, a boneca se mexeu sozinha. A cabeça inclinou-se levemente para o lado. Então sorriu. As portas do ônibus se fecharam com um estalo ensurdecedor. Helena foi jogada para trás. O motor rugiu, o ônibus acelerou, e a última coisa que viu antes da escuridão consumi-la foi a silhueta do lado de fora correndo atrás do veículo, os braços esticados para alcançá-la. O ônibus disparava pela estrada sem fim, atravessando o vazio, levando Helena para um destino desconhecido. Mas agora, ela sabia que aquilo não era um acidente. Alguém a esperava. E o passado que ela sequer lembrava estava voltando para cobrá-la. O ônibus rasgava a estrada escura como uma bala perdida no vazio. O motor rugia como um animal moribundo. Os pneus deslizavam sobre um asfalto que parecia não existir. Helena estava jogada contra o banco, os dedos cravados no estofado enquanto tentava recuperar o fôlego. Ela não sabia para onde estava indo, mas naquele momento, isso não importava. A única coisa que importava era o que vinha atrás. A figura do lado de fora não havia desaparecido. Ela corria. Corria atrás do ônibus
os pés descalços batendo contra o asfalto invisível. Mas não era uma corrida normal. Era errática, fragmentada. Como se cada passo fosse um espasmo, uma tentativa de algo morto imitar a vida. Helena tentava não olhar, tentava bloquear aquela coisa da sua mente, mas era impossível. O medo estava cravado em sua pele. A boneca ainda segurava seu pulso. A boneca estava viva. Helena tentou se soltar, mas os dedos pequenos de pano estavam firmes como garras. O sorriso costurado agora parecia mais largo, como se estivesse crescendo, como se estivesse absorvendo algo. Foi quando ela percebeu. A boneca estava drenando algo dela. Seu corpo estava mais leve, ou talvez estivesse ficando mais vazio. O horror tomou conta dela como um nó sufocante no peito. Ela estava sendo apagada. O ônibus avançava mais rápido. A silhueta correndo atrás se distorcia no ar como um borrão de sombras e água. Mas Helena sentia que não era apenas um reflexo no vidro. Não era apenas um pesadelo. Era algo que a conhecia. Algo que a queria de volta. O motor gritou. O ônibus estava indo rápido demais. O veículo tremia, os bancos vibravam, as janelas estalavam como se fossem explodir a qualquer momento. O mundo ao redor se deformava. E então, a boneca sussurrou algo. Não deveria ser possível. Ela não tinha boca. Mas a voz veio, baixa, rouca, molhada. Hora de voltar para casa. O coração de Helena disparou como um tambor de guerra. A estrada se desfez diante dela. O ônibus estava indo para dentro de algo. Uma névoa negra se abriu como uma boca gigantesca devorando tudo ao redor. O tempo e o espaço se dobraram. O ar foi sugado de dentro do ônibus e por um momento, Helena sentiu como se estivesse caindo. E então, tudo parou. O ônibus não estava mais em movimento. O motor morreu. O silêncio engoliu tudo. A boneca soltou. Seu pulso. Helena olhou ao redor, o coração martelando contra as costelas. O que havia acontecido? Onde ela estava? A porta do ônibus se abriu lentamente com um rangido doloroso. Lá fora, não havia mais estrada. Não havia céu. Não havia nada. Apenas água. Água escura, sem reflexo, estendendo-se para todos os lados, sem começo nem fim. Helena conhecia esse lugar. Seu estômago se revirou. Não. Isso não podia estar acontecendo. Mas estava. E então, ela viu. Alguém estava na água. Flutuando. Uma menina. Os cabelos encharcados, espalhados como algas. Os olhos fechados. O corpo pálido, imóvel. Helena sentiu um pânico visceral subir por sua garganta. Ela conhecia essa cena. Ela já esteve ali antes. Seu peito subia e descia rapidamente. Ela não podia olhar, não podia lembrar. Mas as memórias estavam voltando como uma enchente, arrombando as portas trancadas de sua mente. Ela deu um passo para trás, os olhos arregalados. Foi quando a menina na água abriu os olhos e sorriu. O sorriso era errado. Era largo demais, grande demais, como um corte aberto na carne. Helena sentiu o ar faltar. Seu corpo tremia. Tudo aquilo estava acontecendo por uma razão. Ela queria fugir. Mas a menina na água já estava se levantando. E Helena sabia que, desta vez, não haveria escapatória. Helena não conseguia se mover. O tempo havia se fragmentado, se dissolvido em algo que ela não compreendia. O ônibus parado, a porta aberta e o mundo além era apenas água escura e sem fim. Nenhuma estrada, nenhuma cidade, nenhum sinal de vida. Apenas a superfície imóvel daquele oceano negro e a figura que flutuava nele. A menina. Seu corpo parecia ter sido arrancado do tempo, um fantasma preso entre dimensões. Os cabelos encharcados boiavam ao redor de sua cabeça como serpentes adormecidas. Os olhos abertos agora brilhavam na escuridão. Mas o que mais fazia o estômago de Helena se revirar era o sorriso. Um corte profundo de uma orelha à outra, um sorriso que não deveria estar ali. O ônibus estava silencioso,
Mas Helena sentia que não estava sozinha. Havia algo ao seu redor. Algo que se movia na penumbra, observando, esperando. A menina na água começou a se erguer, mas não do jeito que um corpo deveria emergir. Ela subiu devagar, sem esforço, como se não houvesse gravidade ali, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. Seus pés nunca tocaram a água. Helena sentiu o corpo inteiro se enrijecer. Isso não era possível. Nenhuma das coisas que havia visto eram possíveis. Mas aquilo estava acontecendo. Os olhos vazios da menina se cravaram nos dela. Helena sentiu um arrepio tão profundo que parecia ter congelado seu sangue. Algo pulsava na presença daquela criatura. Algo familiar. E então, ela falou: "Você se lembra agora?" Helena sentiu a mente girar. Não. Ela não queria se lembrar, mas o passado estava voltando. A boneca, a água, o inverno de anos atrás, o frio cortante, o barulho das folhas secas quebrando sob seus pés, as risadas ecoando na margem do lago. E então, o grito. Helena fechou os olhos com força, mas era tarde demais. As memórias estavam se desenrolando como um filme queimado sendo remendado. O medo a tomou por completo. A menina na água não era um espírito qualquer. Era Sofia. Sofia, a menina que Helena deixou para trás. O ônibus tremeu. A boneca no banco ao seu lado mexeu a cabeça sozinha, como se estivesse observando tudo com satisfação. "Você me esqueceu, Helena." "Mas eu nunca te esqueci." A voz era doce, gentil e cheia de algo podre. Helena recuou para dentro do ônibus, mas as portas se fecharam sozinhas. O veículo tremia, como se estivesse vivo, como se estivesse absorvendo o que acontecia ali. Sofia deu um passo adiante, saindo da água, mas seus pés não fizeram som ao tocar o chão. "Você foi embora e me deixou sozinha." Helena queria negar, queria gritar que não, que isso não era real, que ela não lembrava, mas agora lembrava de tudo. A boneca. A boneca era de Sofia, o presente que ela segurava no dia em que morreu. A boneca que afundou junto com ela e que agora tinha voltado. Helena estava tonta. Seus pés não sentiam mais o chão. O ônibus começou a girar ao seu redor, como se estivesse sendo engolida pela própria memória. Sofia ergueu um braço. Helena sentiu algo puxando seu peito. Algo frio. Algo que estava dentro dela esse tempo todo. A boneca ao seu lado sorriu mais largo. Helena caiu de joelhos. Seu corpo estava desmoronando. Ela olhou para Sofia uma última vez. E então, compreendeu. A boneca nunca esteve possuída. A boneca era Sofia. E Sofia queria apenas trocar de lugar. A escuridão do ônibus começou a se fragmentar, se dissolver em algo maior. Helena não sabia se estava acordada ou se estava desaparecendo. O sorriso de Sofia foi a última coisa que viu antes de o ônibus desaparecer completamente. E então veio o silêncio. Helena ainda estava ali? Ou agora era Sofia quem ocupava seu corpo? E se fosse, como alguém perceberia? O silêncio se arrastava como um véu de escuridão espessa, sufocante. Helena não sabia se ainda estava ali. O mundo ao seu redor pulsava como uma entidade viva, mas ela não conseguia mais sentir o chão sob seus pés, nem o peso do próprio corpo. O ônibus havia desaparecido. O lago havia sumido. O nada a envolvia como um casulo frio e úmido. Mas Sofia ainda estava lá. Ela não precisou olhar para saber. Podia sentir. O peso de sua presença pairava sobre ela, pressionando-a, prendendo-a no lugar. Mas agora, Helena não tinha mais medo, porque ela entendia. O tempo se retorcia ao redor delas, um eco interminável de um passado mal enterrado. A água do lago escorria de algum lugar invisível, o cheiro de terra úmida e madeira podre se misturando ao ar parado. Helena não sabia se aquilo era real, um sonho, um limbo ou um castigo, mas de alguma forma sabia que havia chegado ao fim da estrada. O sorriso de Sofia permanecia congelado,
os olhos sem fundo refletindo uma verdade que Helena nunca quis encarar. Ela não esqueceu Sofia. Ela escolheu esquecê-la. O dia do acidente veio com força total em sua mente, como um espelho sendo estilhaçado e remontado ao mesmo tempo. O inverno, cruel. O gelo no lago. As risadas que ecoavam pelo ar. E então, o erro. A boneca. Sofia quis pegá-la. O brinquedo caiu na água, deslizando sobre o gelo rachado. E Helena não estendeu a mão a tempo, ou não quis estender. O gelo se partiu como uma boca faminta, engolindo Sofia em um abraço frio e inescapável. O grito dela foi breve. A água a puxou para baixo, sugando o ar de seus pulmões, enterrando-a em um silêncio sem fim. E Helena apenas assistiu. O ônibus não a trouxe para o desconhecido. O ônibus a trouxe de volta para a única coisa da qual nunca conseguiu fugir. Sofia não queria vingança. Ela queria um lugar. Ela queria existir de novo. O ônibus começou a tremer. As paredes invisíveis desse espaço se despedaçavam, como se a própria realidade estivesse se partindo. A boneca que antes estava ao lado de Helena agora não era mais uma boneca. Era Sofia. E Sofia se aproximou. Agora você pode descansar. Helena sentiu algo se soltar dentro dela. Algo que nunca soube que carregava. A escuridão a envolveu como um abraço. E então, tudo desapareceu. A manhã surgiu fria e silenciosa. Um ônibus parado no fim da linha. Nenhum passageiro dentro. O motorista encontrou a única coisa deixada para trás, uma boneca sentada no banco da frente. Seu vestido azul ainda pingava água. Mas agora, seus olhos eram os de Helena. E um pequeno sorriso estava costurado onde antes havia apenas pano. O motorista suspirou, pegou a boneca com cuidado e a colocou em um banco mais ao fundo. Outro passageiro logo a encontraria. E então, a jornada começaria outra vez. O ônibus nunca parava de rodar, e a boneca nunca ficava sozinha por muito tempo. O ônibus seguiu seu caminho, desaparecendo na madrugada, carregando consigo um segredo, que jamais deveria ter sido desenterrado. A boneca continuava lá, sentada, esperando, porque sempre haveria um novo passageiro para encontrá-la. Sempre haveria alguém curioso o suficiente para pegá-la, segurá-la, levá-la para casa. E, então, o ciclo recomeçaria. Talvez agora, neste exato momento, ela já tenha encontrado seu próximo dono. E você, tem certeza de que nada estranho já entrou na sua vida sem que você percebesse? Se essa história te deixou arrepiado, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que achou. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo histórias que mexem com o medo mais profundo dentro de nós. E lembre-se, nem tudo o que é esquecido permanece perdido.